Meus irmãos, boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor seja com todos. Eu queria convidar os amados irmãos a abrir as suas Bíblias em Ezequiel, capítulo 14. Nós iremos refletir dos versos de 1 a 11. Nós iremos dar continuidade a essa temática sobre ídolos do coração. Primeiro dia trabalhamos mais uma questão introdutória, trazendo a questão da depravação total, da condição do nosso coração diante de Deus. Se nós não conhecermos o nosso coração, o examinando conforme a palavra do Senhor, nós teremos dificuldade em lutar contra essa idolatria. O nosso coração em todo tempo, ele deseja sempre se rebelar em relação àquilo que é contrário à vontade de Deus. Mas nós sabemos que nós temos o Espírito Santo do Senhor, que tem nos ajudado, nos auxiliado em todo o tempo, nos fazendo voltar para a sua santa e gloriosa palavra. Hoje pela manhã nós trabalhamos a evidência de um coração idólatra, onde muitas vezes nós entregamos, na verdade na maioria das vezes, na questão do coração, nós entregamos todas as nossas afeições, o nosso amor de forma devota ao nosso ídolo. Isso é um problema gravíssimo. Tá? Então essas evidências, creio que ficou clara para nós, entendendo que quando nós somos dominados por algum ídolo do coração, isso é exposto, tanto internamente como externamente. E essa noite eu queria trabalhar com vocês sobre a rejeição e a punição do Senhor ao coração idólatra. E diante de toda essa situação, Deus ele também tem uma maneira de se comportar para com essas pessoas. Tá? Nós bem sabemos que em todo o tempo a advertência sobre a idolatria, o Senhor, ele adverte o seu povo. Ele tem um compromisso com o seu povo escolhido. Uma vez que o homem rejeita a sua palavra, ele está rejeitando o próprio Deus, então Deus, ele não tem compromisso com essas pessoas. Então a idolatria é muito comum na vida do ímpio, tá? Porque ele faz tudo para a sua própria glória. Então nós precisamos entender que diante dessa situação, o Senhor ele traz essa rejeição, essa punição, mas no fim nós podemos perceber também o que ele requer de nós quanto a esta realidade. Então o Senhor nos adverte, ele nos pune, ele nos exorta para que nós também venhamos a responder segundo a vontade dele, deixando os ídolos do nosso coração. Então vamos ler os versos de 1 até o verso 11, diz assim a palavra do Senhor. Então vieram ter comigo alguns dos anciões de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Verso 5: para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alinhar de mim, e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Verso 8: voltarei o rosto contra o tal homem, e o farei sinal e provérbio. Eliminá-lo-ei do meio do meu povo, e saberei que eu sou o Senhor. Se o profeta for enganado e falar algumas coisas, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Estenderei a mão contra ele
e o eliminarei do meio do povo de Israel. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade. A iniquidade daquele que consulta será com a do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então diz o Senhor Deus: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mais uma vez o verso 11: para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então diz o Senhor Deus: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Vamos orar, curve a sua fronte e vamos orar ao nosso Deus, pedindo mais uma vez que Ele fale conosco através da sua santa e gloriosa palavra. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, na Tua casa, neste culto solene, onde nós sabemos que o Senhor fala conosco por meio da Tua palavra. Então nós queremos Te pedir, ó Pai, que o Senhor nos dê toda a atenção, dedicação, ó Pai, para ouvirmos a Tua voz e aplicar as Tuas verdades em nós, para que a cada dia mais nós venhamos andar em conformidade com a Tua palavra. Mais uma vez, ó Deus, nós Te louvamos, nós Te agradecemos por nós estarmos aqui reunidos, Te cultuando, Te adorando de todo o nosso coração. E que venhamos, ó Pai, em nome de Jesus, lutar diariamente, constantemente contra os ídolos do nosso coração, fazendo-los mortificar em nós, para que a cada dia mais o Teu nome seja conhecido em nossas vidas e que Teu nome seja glorificado. Assim, ó Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, para que nós venhamos a entender, eu creio que é muito proveitoso a gente compreender a mensagem de Ezequiel. Ela é um relato de destruição, muito parecida com a mensagem de Jeremias. O povo de Israel estava totalmente distante daquilo que Deus queria deles. Em relação a uma vida piedosa, o povo de Israel se encontrava de modo totalmente contrário àquilo que era agradável ao Senhor. E no meio de todos os exilados, Yahvé levanta um remanescente. Então nós sabemos que toda a história de Gênesis e Apocalipse, nós vamos ver e perceber Deus levantando o homem para trazer a sua mensagem. Claro que no Novo Testamento a gente tem ali Cristo, o cumprimento de todo o Antigo Testamento como um remanescente fiel e verdadeiro que era esperado pelo povo de Israel. Então Ezequiel foi chamado a advertir ao povo de que a sua cidade bem-amada seria destruída. Olha só, o povo estava vivendo de maneira contrária à vontade do Senhor. Então Deus levanta esse remanescente para que a sua palavra seja proferida em relação àquilo que o povo estava vivendo de modo contrário à vontade de Deus. Então, se nós olharmos aqui dentro desse texto, dentro de todo o contexto de Ezequiel, nós vamos perceber claramente a graça, o amor e a misericórdia de Deus. Deus levantando o seu profeta para advertir, para exortar o povo, para que se volte para ele. Tá? Então, em relação a toda a questão de destruição, quando Deus vai trazer essa sentença, antes dessa manifestação, ele manda o seu remanescente. É por isso que o Senhor Jesus Cristo, quando Ele vem, Ele traz essa mensagem de esperança para que nós venhamos a nos voltar para Ele de todo o nosso coração. Então Jesus Cristo, Ele traz esse cumprimento, como eu falei, de todo o Antigo Testamento. Então Ezequiel foi chamado para advertir o povo que a sua cidade bem-amada seria destruída. Não voltaria de sua terra natal no futuro imediato. Então o povo já estava ali padecendo por causa do pecado, e ainda Ezequiel, conforme a vontade do Senhor, traz essa mensagem de destruição. E isso era algo muito grave para o povo naquele exato momento, amados irmãos. Por quê? O local de adoração, onde eles adoravam, tinha comunhão com o Senhor, iria ser destruído. Mas isso tem um motivo, por causa do pecado, dos ídolos do coração que aquele povo estava carregando, vivendo contrário à vontade do Senhor.
Sendo assim, o profeta não mediu esforço no sentido de convencer sua gente de que Jerusalém esperava o juízo divino. Em face das condições pecaminosas e idólatras que prevalecia na terra de Judá, ele anunciou destemidamente que era impossível Jerusalém escapar do dia de retribuição que se aproxima. Então ele traz uma mensagem dura, uma mensagem dizendo: olha, vocês irão padecer caso vocês continuem a amar os vossos ídolos, caso vocês continuem a rejeitar a palavra do Senhor. Amados irmãos, e durante essas 3 ministrações, se nós percebermos, nós vamos ver claramente a palavra de Deus sendo o ponto central, informando o homem da sua realidade e o que nós devemos fazer diante de Deus daquilo que Ele requer de nós. E nós sabemos que essa palavra ela se cumpre no Novo Testamento, mais uma vez em Cristo Jesus. Ele é o Verbo encarnado, Ele veio e trouxe essa mensagem de juízo, como também de esperança para aqueles que foram transformados pelo Espírito Santo de Deus. Mas após aquele momento, em relação a Ezequiel, voltando novamente, após aquela sentença divina, o profeta anuncia uma mensagem de restauração ao povo de Deus. Olha como é interessante. Amados irmãos, mesmo muitas vezes, nós falhando na nossa caminhada, nós deixando a desejar, nós como os escolhidos de Deus, eleito, redimido pelo sangue do Cordeiro, Deus, em sua graça e misericórdia, fará sempre com que nós venhamos a nos voltar para Ele, segundo a sua palavra. Deus, Ele sempre vai usar um meio para nos advertir, para que nós possamos reconhecer a nossa fragilidade, o nosso pecado e venhamos a adorá-lo de todo o nosso coração. Então, em todo o Antigo Testamento, amados irmãos, em toda a Escritura, nós percebemos claramente a graça de Deus. E Ele faz isso, e Ele concede isso aos eleitos do Senhor. Então, mais uma vez, toda palavra de advertência, exortação, é para que o povo de Deus, os eleitos de Deus, se volte para Ele e adorem em espírito e em verdade. E essa noite, como já falamos, eu queria trazer para vocês essa reação de Deus em relação à idolatria do nosso coração. E a primeira verdade está aí dos versos de 1 a 5, a rejeição e a advertência de Deus aos idólatras. Olha o que diz a palavra do Senhor, de versos de 1 a 5. Então vieram ter comigo alguns dos anciões de Israel e se assentaram diante de mim. Os anciões eram pessoas experientes, pessoas que eu poderia dizer que tinham uma voz no meio do povo. Era como se fosse o representante. Então eles se aproximaram ali daquele profeta. E o verso 2 vai dizer: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Então a finalidade daqueles anciões, possivelmente pelo texto aqui nós podemos perceber, é como se eles não aceitassem a palavra vindo da parte do profeta, que era uma mensagem de exortação, de advertência, de dureza, uma mensagem de juízo de Deus. Então eles estavam ali desejando uma palavra favorável, não aceitavam o que estava sendo dito, porque como nós vimos hoje pela manhã, é muito comum do coração idólatra, amado irmão, ele rejeitar a palavra do Senhor, ele rejeitar qualquer advertência para com ele, porque ele está preso com este pecado. Ele está ali perdido e ele não consegue enxergar, então ele não aceita. Lembra quando nós falamos que você que vai aconselhar alguém que está com o coração idólatra, a primeira
pessoa a sofrer em relação ao pecado dele é você que o está aconselhando. Porque ele vai manifestar, ele vai rejeitar a palavra de Deus. Então, naquele exato momento, aqueles líderes ali estavam rejeitando, porque eles queriam uma palavra favorável em relação àquela situação. Mas Deus não aceita o seu questionamento. Um comentarista discorrendo sobre este assunto, ele diz: Deus condenou aos anciões por adorar ídolos em seus corações. No externo parecia que adoravam a Deus, olha só. Externamente parecia que eles estavam vivendo uma vida totalmente tranquila. Faziam visitas regulares ao templo, onde oferecia sacrifícios, mas não eram sinceros diante de Deus. Olha só, externamente estava tudo bem. E isso, amados irmãos, fica evidente para as nossas vidas. Uma vez que nós estamos presos ao ídolo do nosso coração, a gente prioriza muito aquilo que é externo, aquilo que as pessoas estão vendo, para tentar aplacar a ira de Deus sobre a minha vida, para tentar enganar as pessoas. Mas Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele conhecia o coração daqueles anciões, e Ele reprova a sua conduta. Ele não aceita o seu questionamento. Então Deus, Ele rejeita qualquer questionamento nosso, qualquer interrogação nossa para com Ele, diante do que Ele vai fazer, de como Ele vai exercer a sua soberania no decorrer da história. Ele não aceita. Por quê? Porque esses homens estão vivendo contrário à vontade do Senhor. Então nós precisamos compreender, amados irmãos, que Deus, Ele rejeita o nosso questionamento diante dEle, uma vez que nós estamos dominados com o pecado. Nós não temos essa comunhão com Deus, o Deus Santo, o Deus Todo-Poderoso. Continuando, versos 4 e 5. Portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tentar o tropeço para a sua iniquidade e vier ao profeta, eu, Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Olha outra coisa aqui bem interessante. Perceba que uma vez que o coração idólatra, ele se coloca diante do Senhor, o que Deus faz? Ele rejeita. E quando Deus rejeita, Ele manifesta aquilo que está dentro do nosso coração para que nós venhamos a deixar os nossos ídolos. E o que é isso, amados irmãos? É a manifestação da misericórdia de Deus para conosco. Antes de Deus nos destruir por causa do pecado, Ele nos traz uma mensagem para que nós venhamos a nos arrepender e nos voltar para Ele. Ele deixa evidente o que Ele requer de nós. É só nós olharmos para Cristo. Cristo, antes de trazer essa sentença a todo o povo, Ele traz essa mensagem de arrependimento, de mudança de vida, alertando os corações para que se volte para Ele, de fato e de verdade. Então aqui nós podemos ver claramente o Senhor direcionando, mesmo sendo duro, mesmo sendo direto, mas Ele usa a sua palavra para nos responder como nós estamos vivendo diante dEle. Mais uma vez, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Verso 5, para que eu possa apanhar a casa de Israel. O que era a casa de Israel? O povo escolhido de Deus, no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. O que isso quer dizer? Que outrora o povo vivia na presença do Senhor. Quando ele diz se apartaram de mim, o povo vivia na presença do Senhor, mas agora se encontra totalmente distante dos seus ensinamentos. Então Deus, mesmo trazendo uma mensagem de juízo, mesmo trazendo uma mensagem de exortação, Ele não deixa de trazer uma mensagem centrada nele para que o homem se arrependa e mude a sua condição perante a Ele.
Mais uma vez eu consigo ver aqui a misericórdia, a graça de Deus. Porque Ele não aceita, irmãos. Nós não podemos viver conforme a nossa própria vontade. O povo estava se apartando, outrora estava ali adorando a Deus, vivendo para a glória de Deus. Agora estão totalmente distante daquilo que era agradável ao Senhor. Sendo assim, Deus rejeita o questionamento dos idólatras e os adverte quanto às suas condições. Ele vai trazer essas verdades. Ele vai sondar o nosso mais profundo íntimo através da sua palavra. Mesmo Deus sendo direto, mesmo Deus trazendo essa mensagem dura, mas essa mensagem ela tinha um objetivo de alcançar aqueles corações para que eles fossem transformados e pudessem viver conforme a vontade do Senhor. E quantas vezes aqui o pastor não já pregou, algum presbítero da igreja, falando claramente sobre o seu ídolo, sobre a sua conduta, que você tem vivido de modo contrário à vontade de Deus, e você entende perfeitamente, mesmo a mensagem sendo dura, mesmo a mensagem sendo direta, mas você quando sai daqui rejeita totalmente a palavra do Senhor que foi proferida no púlpito, na casa dele, na comunhão dos santos. Isso é muito grave, amados irmãos. Então Deus usa vários meios para falar com o seu povo, mais uma vez, para falar e advertir o seu povo. Aqueles que não são o povo dele, que até vêm para a igreja e vivem de qualquer maneira, irmãos, me desculpe te dizer isso, Deus não tem nenhum compromisso com você, porque você quer viver segundo o seu próprio coração, segundo a sua vontade. Deus até traz uma mensagem de juízo para você, uma mensagem para que você se arrependa, mas você continua com o coração duro, porque você quer viver conforme a sua própria vontade, os seus próprios desejos. E quantas vezes, amados irmãos, sejam francos para comigo, onde Deus não falou ao seu coração claramente sobre o seu pecado, um pecado ali que há tanto tempo você carrega, um ídolo do seu coração, e o irmão que veio pregar aqui sem saber, através da palavra de Deus que é revelada, que já foi revelada, onde ele explica para a amada igreja, e você compreende claramente, e sai daqui e continua com a mesma vida. Isso não pode acontecer. Você vê claramente, meu Deus, parecia que o pastor conhecia a minha vida. Tudo que ele falou ali foi consoante o que eu tenho vivido. Tudo. Mas mesmo assim nós continuamos o quê? Rejeitando. Era essa a ação do povo de Israel. Deus advertindo, Deus trazendo juízo, eles vivendo submisso a outros reinos, exilados, sofrendo, para que pudesse se voltar para o Senhor. A mensagem sendo clara, e quando chega a mensagem, eles fazem o quê? Rejeita. Mas Deus, diante dessa rejeição, Ele também não aceita o seu questionamento. Ele não aceita as suas indagações. Ele não aceita. Porque Ele não tem interesse em se relacionar com o coração idólatra. O coração idólatra sempre questionará a palavra de Deus. O coração idólatra, ele tem a Deus como seu ídolo. Pastor, nós podemos idolatrar a Deus? Não. Nós devemos adorar a Deus, idolatrar não. Porque idolatria a Deus é você querer de Deus tudo aquilo que você tanto anseia, seus próprios desejos, a sua própria vontade. E Deus, o foco dele não é esse. O foco dele é a própria glória dele para conosco. Para fazer a vontade dele em nossas vidas. Ele não é aquela lâmpada mágica, os meus desejos, a minha vontade. E infelizmente o fruto de um coração idólatra é fazer de Deus o seu ídolo. Como aqueles anciões, aquele povo, eles queriam que as suas vontades fossem feitas.
mas continuava a viver no pecado. Então Deus não aceita, Deus rejeita. Deus rejeita. Portanto, mais uma vez, amados irmãos, se atente à palavra de Deus, a voz, para vocês, para nós, daquilo que o Senhor tem nos incomodado, daquilo que o Senhor tem falado, através de mensagens, através de uma leitura bíblica, é o Senhor falando conosco. Então o Senhor estava falando com aquele povo, e aquele povo continuava a rejeitar a palavra do Senhor, a questionar, e Deus não aceita, porque Ele nunca fará o desejo dos idólatras. Antes, Ele os advertirá para que eles vejam as suas realidades. Tem muita coisa acontecendo em nossas vidas, que é uma advertência de Deus por causa do nosso coração idólatra. Muitas coisas. Muitas coisas. E uma das principais não é que o seu emprego não está dando certo, o seu casamento em si, muitas vezes, claro que isso é fruto também do coração idólatra, consequências que ocorrem na nossa caminhada, mas tem algo muito sério, que é evidente para nós, a perca da comunhão com o Senhor, a nossa vida diante de Deus, a sua vida de oração, a sua vida de leitura da palavra, vai falar quem você é, se você tem ou não ídolos no seu coração. Então, uma vez que você não tem tempo para viver conforme a vontade de Deus, não tem tido uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, você pode ter a certeza que você tem carregado um ídolo dentro do seu coração. Então, uma das maiores advertências é essa falta de comunhão com o Senhor Todo-Poderoso. Você entra e sai aqui na igreja, não tem nenhuma comoção, nenhum sentimento quanto ao culto a Deus. Irmãos, como pode? Nós estamos no culto ao Senhor, louvando a Ele, cantando a Ele, lendo a sua palavra, e eu não me alegrar, não sentir. Quando eu digo sentir a presença de Deus, não é algo sobrenatural, mas de ver a presença de Deus através da sua palavra e me alegrar, ter esse sentimento. E o povo de Israel estava nessa condição, estava diante ali do Deus Todo-Poderoso. Externamente estava tudo bem, mas eles não tinham nenhum sentimento para com Deus, estavam distante da vontade do Senhor, estavam longe. E eu pergunto para mim e para você, como tem sido a nossa adoração a Deus neste momento de comunhão com os santos? Qual o nosso sentimento? Isso vai mostrar se nós de fato temos adorado a Deus ou os ídolos do nosso coração. O culto, amados irmãos, é para o Senhor. Para mim, é literalmente Deus no meio do seu povo. Eu tenho a plena certeza que Jesus Cristo está aqui no meio do seu povo. Eu tenho a plena convicção. E através dessa manifestação, Ele fala com o seu povo, para que o seu povo se volte para Ele de todo o coração, se arrependa, se curve diante dEle. E é isso que nós podemos ver agora no verso 6, o que Deus requer dos idólatras. Olha o que Ele diz, verso 6, portanto, dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos e dai as costas a todas as vossas abominações. Olha só, no meio da mensagem de juízo, no meio da rejeição de Deus, ali naquele exato momento, Ele traz o quê? Uma mensagem para que nós venhamos a mudar nossa condição perante a Ele. Ele traz essa mensagem para o povo de Israel: olha, vocês precisam se converter, voltar para mim de todo o coração, se apartar, cortar o relacionamento com esses ídolos, dar costas para Ele e se voltar para mim. Porque Deus não aceita ser dividido em relação à sua adoração, como falamos hoje pela manhã. Ele não aceita. Não tem como, amados irmãos. Então, o próprio Deus, pela sua mensagem, Ele traz essas verdades.
Dize à casa de Israel: convertei-vos. A ideia aqui, mais uma vez, de se voltar totalmente. Um homem que perdeu o alvo, que ele se converta, volte para o alvo e se aparte, cortar os laços com os vossos ídolos. Dai as costas. A ideia de desvalorizar totalmente, porque uma vez que nós somos apegados aos nossos ídolos, nós valorizamos tudo aquilo que vem dentro do nosso coração e rejeitamos as promessas de Deus. Deste modo, Deus, por meio da sua palavra, recomenda que aqueles que se desviaram dos seus ensinamentos se voltem em arrependimento para Ele, enquanto há esperança. Eu vejo aqui uma mensagem de esperança. Irmãos, eu confesso que eu fico assim, maravilhado com Deus, mesmo sendo uma mensagem dura. Ele sendo, vou aqui usar a expressão, franco. Não é a ideia de que Ele está com peninha de nós, não, de forma alguma, porque Ele não precisa de nós. Ele é completo em si mesmo. Ele não necessita de nenhum de nós, irmãos. Ele é suficiente em si mesmo, em glória e majestade. Ele é completo. Então Ele não necessita. Então só pense nesse Deus que é completo. Nos dá essa condição, essa oportunidade de nos voltar para Ele. Em meio à nossa realidade, vivendo uma vida impura, uma vida no pecado, amando o mundo mais do que a Deus. Então, o desejo, a vontade de Deus naquele exato momento, era para que o povo reconhecesse a sua idolatria e se voltasse para Ele. Assim é a vontade de Deus para com aqueles que têm carregado os ídolos no coração. Se voltar para Ele. Deixar aquilo que o afasta de Deus. Deixar de adorar as coisas criadas. Não colocando o seu coração e a sua vida nas coisas passageiras. Aqui eu lembro da mensagem de Cristo, cumprimento em Cristo, quando Ele diz lá em Marcos capítulo 1, verso 15, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Qual era a condição, qual era o cenário daquele povo? Mais de 400 anos ali que o Senhor não falava, e Deus levanta o seu profeta Cristo, o profeta perfeito, trazendo a mensagem, onde o povo naquele exato momento vivia ali, aquém da vontade de Deus, distante do Senhor. Um povo totalmente idólatra. Então Cristo surge, trazendo essa mensagem dura, mas uma mensagem de esperança verdadeira. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Qual é o foco da mensagem? O Evangelho, crermos, vivermos conforme a palavra do Senhor. É isso que Ele requer de nós. Mas isso não é possível, uma vez que nós somos dominados pelo nosso próprio pecado. Isso não é possível. Então nós precisamos nos arrepender. Nós necessitamos se voltar para o Senhor de todo o coração. Essa é a mensagem de Cristo para nós, amados irmãos. Se volte para Ele. Creia no Evangelho. Aqui não é simplesmente o crer de conhecer e falar, entender sobre as doutrinas, teologia sistemática, não. É crer com o coração. É viver segundo a palavra do Senhor. É se voltar para Ele. Ele sendo o centro de tudo, de todas as coisas. Ele sendo o centro da nossa família. Ele sendo o centro do meu trabalho, do meu entretenimento. De tudo aquilo que eu faço, Ele sendo o centro. É isso que Ele requer de nós. Então, mais uma vez, naquele momento, o Senhor traz essa mensagem, deixando evidente, olha, vocês precisam se converter. Vocês se apartaram de mim. Eu não vou aceitar o questionamento de vocês, não é conforme a vontade de vocês.
Vocês devem se arrepender. Vocês estão vivendo contrário à minha palavra. Eu não aceito o interrogatório de vocês, o questionamento. Eu não aceito. Se volte para mim, outrora vocês viviam na minha presença, agora estão totalmente distante. Totalmente distante. Então nós podemos ver claramente que uma vez que Deus não aceita o nosso questionamento, quando nós estamos sendo dominados pelo pecado, isso é a manifestação do nosso Senhor para que nós venhamos a nos arrepender e se voltar para Ele de todo o coração. Então, se nós olharmos aqui dos versos 1 até o verso 6, eu poderia dizer que mesmo Deus sendo duro, direto, trazendo uma palavra de advertência, exortação, nós podemos ver também claramente uma mensagem de esperança. Mas uma vez que nós rejeitarmos essa palavra, nós veremos o que o Senhor fará conosco. Olha o que diz aí os versos de 7 a 11. O que Deus fará com os idólatras, caso não se arrependam. Verso de 7 a 11, mais uma vez. O que Deus fará com os idólatras, caso não se arrependa. Verso 7. Porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim, mais uma vez, haviam reconhecido a Yahvé como Senhor em suas vidas e tinham agora rejeitado. Continuando, e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Olha como é interessante, Deus está respondendo ao povo por meio de um profeta. Irmãos, quando Deus ele agia de maneira direta em alguma causa, o que Deus trazia no Antigo Testamento? Destruição. E Deus fará isso novamente quando vier junto com o seu filho. Quem não estiver no filho, ele destruirá. Ele destruirá. Então, mais uma vez, eu, Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra o tal homem e o farei sinal e provérbio e eliminá-lo-ei. Aqui a ideia é de separar, arrancar do meio do povo. Tá? Como diz o texto, do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Olha o que ele fará. Caso nós não se arrependamos dos nossos ídolos. Ele vai nos destruir. A ira dele virá sobre nós. E ele entregará o homem ao seu próprio erro, ao seu próprio engano, permitindo o engano sobre a sua vida. Que está aí nos versos de 9 a 11. Olha o que diz. Se o profeta foi enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Aqui a ideia não é que o Senhor enganou, que o Senhor fez esse mal. Ele está permitindo porque o povo com o coração endurecido, tantas mensagens que o Senhor deu ao povo, tantas pregações que o Senhor trouxe aqui aos domingos, e você rejeitando, portanto agora você vai cair no seu próprio engano por rejeitar a Deus, e a ira dele, é o juízo dele sobre a sua vida. Então o texto continua e diz aí, estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo de Israel. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade. A iniquidade daquele que consulta será como a do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim. Deus ele vai trazer juízo para aqueles que vivem no pecado, que não se arrependeram, para que o povo dele não se desvie em relação à sua palavra. Mais uma vez, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então diz o Senhor Deus, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Ele faz isso para que o seu povo não se contamine. Olha só o que Deus fará. Sabe qual é a ideia aqui? De uma limpeza. Ele vai separar aqueles que adoram ídolos, que rejeitaram a sua mensagem,
e aqueles que, mesmo caindo, que pecaram, mas que reconheceram e se voltaram para Ele, serão separados. Uns para o juízo eterno serão destruídos e eliminados, e outros gozarão de viver em uma purificação, uma vida pura diante do Senhor. Então, mais uma vez, aí no final do verso 11, então diz o Senhor Deus, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Ele faz isso para que o seu povo não se contamine. Olha que mensagem, olha que palavra, amados irmãos. Assim sendo, Deus afastará da sua presença, de uma vez por todos aqueles que não deixarem os ídolos do coração. No início aqui, eu falei que quantas vezes o Senhor não falou conosco, não nos advertiu a respeito dos nossos ídolos, e nós estamos rejeitando a palavra do Senhor. Nós vamos chegar a um tal ponto que o nosso coração vai estar tão endurecido, que nós não vamos nos atentar para a advertência de Deus para as nossas vidas. Foi o que aconteceu naquele exato momento. O povo com o coração endurecido, mesmo diante de uma mensagem dura de arrependimento, continuou a viver conforme a sua vontade. Claro que não foi todos. Ali teve muitos remanescentes que se voltaram para o Senhor de todo o coração. Mas aqui fica evidente que Deus trará juízo, derramará sua ira na vida daqueles que o rejeitaram como Deus, como centro de suas vidas. É por isso que a nossa salvação está em Cristo. Uma vez que nós rejeitamos a obra de Cristo, nós estamos rejeitando o próprio Deus. E a ira dele cairá sobre nós naquele grande dia. O dia que ele se manifestará. O dia que ele voltará o seu rosto contra um homem pecador. Um homem que ama o pecado. E por que ele faz isso? Porque ele é justo, ele é santo, ele é puro. Ele agirá com justiça diante de todos, amados irmãos. Deus é 100% amor, mas Deus também é 100% ira, 100% justo. E a ira dele se manifestará contra o pecado. A gente tem muito aquela visão, eu creio que vocês até conhecem, que no inferno é um local onde é o inferno porque lá é a ausência de Deus. Não. Me diga aí um local onde Deus não está. Não existe. Deus estará lá no inferno com ira, manifestando a sua ira justa na vida dos pecadores. E quando Ele está exercendo isso, o seu nome está sendo glorificado, Ele está sendo engrandecido através dessa ação. Porque Ele está aplicando a sua ira no inferno. Contra o pecador que se rebelou contra o Deus que é eterno. Contra um pecador que se rebelou contra Cristo Jesus, o Salvador. Então o inferno não é a ausência de Deus, é a presença de Deus em ira. Ele estará lá, manifestando a sua ira, a sua justiça. Porque o homem rejeitou o eterno, rejeitou o Salvador. Rejeitou a Cristo, nosso Senhor. Então eu queria concluir, mais uma vez, mostrando o cumprimento em Cristo. Que Deus enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados. Quando estávamos presos, mortos, dominados pela idolatria. Estávamos totalmente distante de Deus, totalmente longe de Deus, quando Ele fez isso por nós. E por meio do seu Filho, Ele adverte a todos os seus escolhidos a se voltarem para Ele, o adorando em espírito e em verdade. Porém, aqueles que rejeitarem o Filho serão destruídos para todos sempre, por amarem o pecado.
por seguir os ídolos do seu coração. Você que rejeitou e tem rejeitado a Deus, receberá a sua ira no juízo final, caso continue sendo dominado pelos ídolos do seu coração, ficando evidente que você não é um eleito, um escolhido de Deus, porque o verdadeiro escolhido de Deus, ele vai ouvir a sua mensagem e vai se voltar para ele de todo o coração, o adorando em espírito e em verdade. Olha o que diz 1 João capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Mais uma vez, lembra da primeira exposição que o maligno em todo tempo tenta nos desfocar da adoração a Deus, usando as coisas da vida para que nós venhamos a idolatrar a criatura ao invés do Criador. Verso 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Então nós o que? Reconhecemos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha o que ele diz, verso 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Os eleitos de Deus, eles vão se guardar dos ídolos. Mesmo que uma vez eles sejam dominados, eles vão entender, eles vão ouvir a palavra de Deus e rejeitar aquilo que é contrário à vontade do Senhor e se voltar para Ele de todo o coração. Então, amado irmão, mesmo que você tenha caído ou está caído dentro do pecado, eu tenho certeza que o único meio que Deus irá usar ou está usando essa noite é a sua palavra para que você se volte para Ele de todo o coração, deixando os seus ídolos. E entenda que Cristo voltará para buscar a sua igreja. Apocalipse, capítulo 22, a partir do verso 12, diz assim: E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Olha só, que reconhece, que entende que é por meio de Cristo. Senhor, me purifica, me tira desses pecados, me guarda do maligno, dos meus próprios desejos, que eu possa olhar para Ti, para que lhes assista o direito à árvore da vida. Vamos voltar lá para o início, para a mensagem de ontem. Aquilo que foi perdido vai ser reestabelecido através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós vamos contemplar isso, porque Cristo é o centro, deve ser o centro da nossa vida. E entre na cidade pelas portas. Olha que coisa maravilhosa. Mais uma vez, verso 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entre na cidade pelas portas. Lavem as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Mas o verso 15 vai dizer o quê? Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, olha aí, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Por fim, verso 16 e 17, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem, vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Louvado seja o nome do Senhor.
Se volte para Cristo de todo o coração. Deixe os seus ídolos e sirva a Cristo, se arrependa, reconheça que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar mais uma vez, curve a sua fronte. Eu queria, neste momento, dar um minuto para que você possa refletir sobre tudo o que nós aprendemos esses dias, sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que Ele tem nos ensinado, que você coloque o seu coração diante do Senhor neste exato momento, logo depois estarei orando. Ó Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, nós queremos Te louvar pela Tua palavra, ó Deus, que sempre nos adverte, nos exorta, para que nós venhamos a nos voltar para Ti de todo o coração. E mais uma vez, eu creio que a Tua palavra foi pregada essa noite, nos desafiando, nos incomodando para que nós venhamos a nos voltar para Ti de todo o coração, ó Deus. Então, neste momento, nós queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados. Nós queremos Te pedir perdão, Senhor, se nós temos carregado os ídolos do nosso coração, se nós temos adorado outras coisas que não é o Senhor, se nós temos amado outras coisas que não é o amor centrado em Ti. Nos perdoa, tira isso de nós, que a nossa adoração, o nosso amor seja centralizado, ó Pai, somente em Ti, no Filho de Deus que morreu por nós. Ó Deus, usa a Tua palavra para falar com o Teu povo, e eu sei que o Senhor falará, e os Teus servos, as Tuas ovelhas ouvirão, e virão a Ti, se arrependendo, reconhecendo que devem viver conforme o Teu Evangelho. Ó Deus, mais uma vez, perdoa os nossos pecados, perdoa aquilo que nós temos feito que é contrário à Tua vontade. Que nós venhamos, em nome de Jesus, nos voltar para Ti, deixando os ídolos do nosso coração. Assim nós Te louvamos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.